Bom dia, me atrasei um pouquinho hoje. Não vou tocar violão não, mas é porque o violão estava aqui na cadeira. Bom dia pessoal, hoje vamos falar, eu e meu amigo Robson Cunha vamos falar sobre espiritualidade e autoconhecimento. O que é isso? Para que serve isso? Existe isso? É importante isso na nossa vida? Como que buscamos isso? Quais são as diferentes maneiras de buscar isso, de encontrar isso? E para que serve isso? Meu amigo Robson, vamos dividir essa telinha aqui. Bem-vindo. Não, Robson, não vou tocar música para você hoje não. Será que música tem a ver com espiritualidade, Robson? Tem muito a ver, né? Bom dia, Robson Cunha. Bem-vindo, meu amigo. Pois é, bom dia, Bruninho, bom dia a todos. Olha só, veja que seus acordes estão se aperfeiçoando, né? Você percebeu isso? Ah, com toda certeza. Então, assim, olhar sensível e ouvidos sensíveis também. E perceba, tenho certeza que isso aí nada mais é do que razão da prática, né? Eu tenho Inclusive, praticado oi? menos do que eu gostaria. Eu tenho praticado menos do que gostaria e mais do que antigamente. Com toda certeza. Mas esse é tudo no seu tempo e tudo na sua dimensão, né? Nem mais, nem menos, nem antes, nem depois. E na nossa vida nós temos condições de contorno, nós temos a terra que nós caímos, né? Se é fértil ou não. Por exemplo, o violão mesmo, tá com a corda a menos. Aqui não vende corda, onde eu moro, vou ter que comprar online. Mas tudo é uma solução, a gente consegue, né? Não, mas Dá para ó, tocar. eu vou te dizer uma coisa. Aqui onde eu moro, também não está vendendo quase nada. A gente tem que comprar tudo online, viu? É Então, verdade, a né? diferença é Aqui que aí nem. você tem uma qualidade de vida que nós não temos aqui. Mas, Aqui não vende nem nos dias normais. Realmente, a gente pode considerar a qualidade de vida, uma vez que aqui no Vale do Capão eu como muito mais alimentos orgânicos. pois Isso para é, e o mim. fato também de não ter oportunidade de comprar o comprável não está ao alcance das nossas mãos a todo instante, isso é Aham. ponto positivo, viu? Ah, sem dúvida. Reduz o limite do cartão de crédito, aumenta, né? Então, positivo até para o comportamento. E a gente vai recebendo uma ajuda desse contexto, onde a gente não tem facilidade para adquirir, para ter, e é por isso que eu tenho certeza que no Vale do Capão, a gente tem fatores a mais para o desenvolvimento espiritual, né? E muito embora isso aí não esteja evidente, mas a inacessibilidade, a dificuldade de ter, ela ajuda no aprimoramento do ser, né? Tudo bom, Acho que Bruninho? diminui um pouco as distrações e o acreditar em coisas que muitas vezes não nos levam para esse caminho de olhar para dentro, de entender que mistério é esse que a vida nos traz, né? Meu amigo, o que é isso que a gente vai discutir aqui hoje? Existem pessoas que podem confundir um título, um tema com o outro. O que essa palavra pode remeter nos seus mais variados significados? E o que a gente pode associar a espiritualidade com autoconhecimento? Será que uma pessoa que não sabe o que é isso, ela é menos espiritualizada? Ou saber o que é isso nos potencializa ou não? Qual é a diferença disso? E vamos lá, vamos começar a discorrer esse tema aqui. O que é espiritualidade, meu amigo? Robinson Cunha. Pois é, então, vamos partir do humano, né? E vamos entender primeiro que nós somos seres integrais, corpo, mente e alma.
se pudéssemos dizer, seriam as três dimensões básicas do ser humano, né? A física, a psíquica e a emocional. Mas quando a gente vai assim para a literatura, tem várias classificações. Alguns autores dizem que são três dimensões, outros dizem que são quatro, outros dizem que são sete. E quando a gente vai se aprofundar, é tudo uma coisa só, porque recai no humano, né? E é para isso que a gente tem que olhar, não só no outro, mas também em nós mesmos, né? Então, assim, corpo, mente e alma, a dimensão física, o corpo, dimensão física, dimensão material, e o espírito, vamos dizer assim, na dimensão espiritual, é uma dimensão metafísica, né? O que seria metafísica? De uma forma bem simplista, é aquilo para além da física, para além do corpo, para além da matéria, né? Pronto, eu vou aproveitar esse gancho interrompendo você aqui para Não? poder dizer o seguinte: uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, cinco dimensões, sete dimensões, 11 dimensões. A gente vê muita gente estudando, teorizando em relação a isso. Mas, como você falou aí, e o que eu acredito, é que na verdade são só formas de explicar, de tentar explicar o que na verdade é. Então, se é, simplesmente é e está aqui, não está em outro lugar, entende? Então, o fato de a gente descrever como várias dimensões diferentes, a gente acaba distanciando da gente, né? Cognitivamente, acaba distanciando da gente o entendimento disso, distanciando da gente, como se a gente não fosse isso, como se a gente fosse uma coisa, espiritualidade é outra, como se a gente fosse o corpo e a alma está lá, o espírito está lá, como se a gente fosse nosso pensamento aqui e as outras dimensões de realidade estão separadas da gente. Não, está tudo, ao meu ver, está tudo dentro da gente aqui, está tudo aqui coladinho, entendeu? É uma questão de cuidado na hora de interpretar essas palavras de dimensões diversas, de outro plano. Não, é uma coisa só, a meu ver. Entende? O que você acha? Agora, a gente precisa agregar a tudo isso que maravilhosamente você traz, uma propriedade do cérebro, né? Que faz parte do físico, né? É uma estrutura física dentro do corpo físico, e é ela quem organiza tudo, todas essas dimensões, que é muito importante é, a gente trazer as figuras dessas dimensões para um propósito de sistematização da compreensão, porque o cérebro adora sistematização, né? Então, assim, mapa mental, classificação, categorização. Então, isso ajuda muito na absorção do conhecimento, na compreensão, na medida em que nós sistematizamos as informações, classificamos, categorizamos, a gente aprende mais. E estamos aqui para isso. E o nosso comportamento muda na medida em que a gente compreende. Quando a gente sistematiza, a gente facilita a compreensão, consequentemente facilita o entendimento, consequentemente a gente aceita com mais facilidade, consequentemente o nosso comportamento muda, né? Então, assim, nós temos essas duas dimensões básicas, vamos partir daí, a física, né, material, a espiritual, a metafísica. Mas a gente vai um pouquinho para diante na integralidade do ser e a gente incorpora aí a dimensão psíquica, né? A dimensão emocional. Aí outro autor vem e traz uma outra dimensão intelectual. Então aqui a gente já tem quatro, né? A física, a espiritual, a emocional e a intelectual, né? Quatro dimensões. Mas vamos produzir, né? Vamos refletir sobre a vida, vamos refletir sobre o humano. E mais alguém traz outras dimensões, a afetiva, a social e a profissional. E aí a gente já tem sete aqui, né? Poxa, o senhor começou com duas, já apareceram mais cinco, mas vale a pena. E não vamos aqui
questionar se o autor das três, se o autor das quatro, se aquele que trouxe mais três quer aparecer. Não é esse o propósito. E todos estão imbuídos de conhecer o ser humano, que há 4,5 milhões de anos, né, está aí se desenvolvendo, e somos desconhecidos até hoje. A filosofia está aí para mostrar isso, que as perguntas que não querem calar ainda permeiam aí há milhões e milhões de anos, de onde vim, o que eu faço aqui, para onde vou, né? Quem sou eu? Diga, Bruninho. O que a gente faz aqui, Robson? Pois é, Porque né? assim, a gente está aumentando, você vê que cada teórico dedica seu tempo, dedica sua vida para compreender, para escrever mais teorias, para trazer mais palavras, né? Para definir mais, para classificar mais, para que esse aspecto nosso que compreende consiga pelo menos pegar um pedaço das coisas que existem para poder ter uma noção do que é isso, né? Porque misterioso é, e acredito que vai continuar sendo por muito tempo misterioso, né? Palavras definem, dão fim, dão contorno, cortam as bordas, diminui a realidade, mas é uma palavra que consegue comunicar, consegue passar para o outro um pacote de informação, né? A utilidade disso é magnífica. Então, se eu olho para mim e digo, tem as dimensões, e aí começa a perceber mais dimensões, começa a perceber, tem a dimensão ecológica também do ser humano, tem a relação do ser humano com a natureza, tem a relação do ser humano com o outro ser humano. Então a gente começa a expandir ainda mais essa consciência e essa percepção de que existe algo mais amplo no nosso ser, né? Como é que você vê esse crescimento de consciência e será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida aqui? Olha só, é um tema que você traz que é muito interessante, que é a expansão da consciência, que decorre do autodesenvolvimento, que decorre do autoconhecimento e que está associada diretamente às dimensões humanas, né? Então, se a gente puder fazer assim um paralelo, a gente traz a dimensão física associada ao autocuidado, né? Por razões que a gente vai discorrer aqui. A emocional estaria associada ao autoconhecimento, a intelectual ao autodesenvolvimento e a espiritual à autoconsciência. Robson, mas é tudo alto? É tudo alto, né? Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à vida, a responsabilidade sobre você, a sua mesmo e fim de papo, né? Então é tudo alto. E facilita a gente desenvolver os nossos autos a partir da sistematização para nos proporcionar uma reflexão seccionada desse humano, né? Porque, poxa, se a gente for olhar para a gente com tudo isso, autoconhecimento, né? Dimensão espiritual, dimensão profissional, dimensão social, dimensão intelectual, dimensão emocional, tudo junto, complica. Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. Como é que eu estou em relação ao que faço, ao meu trabalho? Faço o que gosto, gosto do que faço, não gosto do que faço, mas tenho que fazer, faço, mas não gosto. E a gente vai nessa dissecação aí. Com relação ao corpo, né? À matéria, ao físico, como é que está o meu sistema, né? Como é que está o meu organismo? Como é que está a minha pele? Como é que está o meu corpo? Como é que está a minha digestão? Né? Como é que está o meu nível de ânimo, de humor? Como é que está o meu nível de vontade, de atividade, de querer fazer as coisas? Como é que está a minha disposição? Como é que está a minha alimentação, né? Porque é da alimentação que vem todas as substâncias necessárias à sustentação, à renovação e ao desenvolvimento, né? Do corpo. Aí a gente vai para a dimensão intelectual. Quanto do meu dia, quanto do meu tempo eu estou usando para adquirir informações novas, né? Nós estamos aí numa sociedade que nos pressiona até a opinião formada sobre tudo. A gente sempre vai ressuscitar Raul Seixas, né? Porque ele estava certo e a gente só cantava. A gente só ouvia Raul no rádio naquela época, né?
mas a gente deveria ler as letras deles em livros de filosofia. Então, nós somos convocados hoje a ter uma opinião formada sobre tudo. Quando a gente diz, não refletir sobre isso, você não está ligado, você não lê jornal, você não se informa? Não, eu não assisto televisão. Tá, mas você não tem opinião sobre isso? Não, eu não tenho. Não pode. Isso a sociedade não aceita, né? Ela rejeita. Você fica fora do contexto, fora de moda. Você tem que pensar. Aí a gente cai na sociedade da informação porque a gente precisa ter informação. Tem gente que traz informação, sabe de tudo e ainda diz assim, eu tenho até a foto aqui no celular, né? A foto que comprova a informação que ele está trazendo. Mas, em termos de pensamento, em termos de ilação, de elaboração daquele conjunto de informações, nós somos pobres. Nós precisamos também saber de tudo, porque a sociedade quer que a gente seja informado. Mas a dimensão intelectual requer que sejamos seletivos, né? Que filtremos aquilo que me interessa, aquilo que aparece nos meus caminhos de acordo com o meu caminhar. Eu vi alguém insistentemente dizendo e divulgando, eu tenho essa lista de livros aqui para vender. E a gente diz assim, olha, muito obrigado, né? Mas não é o livro que vem até a mim, mas sou eu quem vou. Eu estou lendo um livro que me remete a uma informação, eu vou buscar conhecimento em outros livros. Mas muitos de nós lemos o que nos oferecem. A gente parte aí para a lista dos best-sellers, para a gente ler aquele que é o mais lido no mundo, para que a gente possa socialmente dizer que leu aquele livro, né? Que é um best-seller. E muitas vezes a gente não seleciona o conteúdo. Então, a dimensão intelectual ela está associada a isso, né? A dimensão emocional ela cai naquilo que nós já falamos aqui, que é a inteligência emocional, é a qualidade das escolhas, né? É o entre escolhas, é o equilíbrio psíquico para fazermos escolhas adequadas, para fazermos uma leitura adequada do contexto, uma leitura adequada do devir, uma leitura adequada do que me acontece, das situações pelas quais eu passo. Se tiver um desequilíbrio, a leitura que a gente faz, ela será distorcida e essa distorção, que nós chamamos de distorção cognitiva, ela vai produzir emoções que podemos classificar como negativas ou como tóxicas, porque vão produzir ou estimular o cérebro através das glândulas a produzirem toxinas em lugar dos hormônios da vida. E aí a gente cai no tema de hoje, que é a dimensão espiritual, né? E o que seria essa dimensão espiritual? Totalmente isolada, não vou dizer nem oposta, porque não se opõe, né? É uma outra coisa. Nós não estamos falando aqui de religião, vamos deixar a religião quietinha lá no seu canto. Nós estamos falando aqui da dimensão espiritual, da espiritualidade. Mas, Robson, o que é isso? A dimensão espiritual é o encontro com nós mesmos. A dimensão espiritual é exatamente o encontro com a minha essência. A estrutura psíquica para a psicanálise de Freud, não é psicologia, é psicanálise freudiana, é assim, ego consciente e inconsciente, né? Vamos simplificar aí. Mas para a psicologia analítica, a psicologia profunda, que nos associa à psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele veio e tinha um propósito, sabidamente depois, lógico, né? De trazer a energia, a libido, à divindade, ao divino. Enquanto, pela psicanálise, a energia psíquica, a libido, está ligada à dimensão sexual, vamos dizer assim, né? Então, vamos ficar aqui com a psicologia profunda, porque ela traz a espiritualização, ela traz o encontro consigo mesma, num processo que se chama de individuação, e que para essa individuação requer a experiência, vivendo, né? Experienciando as situações da vida, mas também voltando para dentro, encontrando com a gente mesmo e refletindo sobre as experiências pelas quais nós passamos. E nós temos lá o consciente, nós temos o inconsciente pessoal,
nós temos o inconsciente coletivo. E qual é a proposta do desenvolvimento humano? Desenvolvimento com cuidado do corpo, desenvolvimento com o cuidado da mente, mas desenvolvimento também com o cuidado do espírito. Se a gente cuida de cada uma coisa dessa, somente isoladamente, é paliativo. Nós não integramos essas dimensões, desenvolvemos apenas uma delas, né? E o processo de evolução, vamos dizer assim, fica um tanto quanto capenga, vamos usar essa linguagem. E nós temos, na dimensão psíquica, pelas vias da psicologia analítica, o que Jung traz como self, que é a essência divina, de onde viemos e para onde voltaremos. E esse self, ele é estruturante, porque é ele quem nos pulsiona para integrar os conteúdos desconhecidos, sombrios e inconscientes, para trazer a luz da consciência. E isso vai muito pelas vias da espiritualização, que desenvolve a questão existencial, né? É aquela pergunta mesmo, que nós precisamos fazer sem neurose, tá? Mas, pô, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para que tudo isso? Por que esses dois caras aparecem assim, 8 horas da manhã, para falar dessas questões humanas? Por que eu tenho que estar ouvindo esses dois aí? Por que esses dois trazem assuntos ligados ao ser humano, se a vida é uma só, se a vida é curta, né? E se a gente está aqui numa colônia de férias para ter prazer? Olha só, 3 dimensões, física, psíquica e espiritual. Nós temos prazeres correspondentes, prazeres físicos da matéria, né? Prazeres emocionais, porque vai para as nossas estimular a alegria, vamos dizer assim, e prazeres espirituais, que é o que há de mais sublime, né? Quando a gente fala assim, sublimar, é renunciar a um prazer efêmero para um prazer maior, sublime, né? Então, mas Robson, sublime não é só uma adjetivação? Não, não é não. A resposta cerebral para o que é sublime é uma, para o que é efêmero é outra, né? Então, os hormônios da vida são estimulados nas atividades sublimes, né? Num processo de sublimação, quando eu saio da futilidade e entro em questões mais profundas. Então, essa estrutura do sistema de recompensa produz mais prazer. Eu não sei se eu compliquei, ou se eu facilitei, se eu expliquei, né? Mas é isso aí, Bruninho. Responde aí, gente. Vocês acham que ele complicou, ajudou? Participa aí, explica aí, escreve aí e faz suas perguntas aí, porque hoje o tema é interessantíssimo e a gente está só começando a criar um contexto e uma importância em relação a isso. Eu espero que daqui para o final da live a gente consiga realmente ter uma visão não mais sólida, mas mais aberta para o que pode vir a ser tudo isso. E a partir desse momento é que a gente possa ir para casa pensando, ou continuar em casa, né? Todo mundo em casa, pensando em como que eu posso olhar para isso. Pode ser olhar mais para isso, ou olhar menos para isso, não sei. Mas como é que eu posso olhar para isso com qualidade e compreender que existe algo misterioso, que existem perguntas que não são respondidas, que existe algo dentro de mim, não fora de mim, mas dentro de mim, que é muito mais divino, digamos assim, que é muito mais sublime, além e para depois da sensação física de medo, das emoções que nos travam, dos bloqueios, porque nós temos ilusões dentro da nossa caixinha de percepção da realidade, e estas ilusões dentro da nossa caixinha, do nosso cérebro, criam distorções de uma percepção, criam distorções de uma realidade. Então, nós não vemos a realidade como ela é. Isso você pode encontrar não só nos filósofos, mas também nos neurocientistas, para entender que nós não vemos a realidade como ela é. Se você pegar até uma máquina, ela consegue enxergar mais cores do que você, ela consegue enxergar o infravermelho e o ultravioleta, por exemplo, que nós não enxergamos. E além disso, nós temos problema de visão, nós temos óculos, temos ouvido entupido, temos outras coisas que acabam filtrando mais a nossa percepção da realidade. Porém,
se nos colocamos diante de uma situação mais segura, em que o nosso corpo não precisa se preocupar com esse medo, em que o nosso corpo não precisa se preocupar se vai ter ou não vai ter comida amanhã, se nos colocamos numa situação mais segura, de sensação de abundância, de sensação de conexão e de segurança, podemos acessar a partir daí mais uma percepção. Uma percepção um pouco além dos nossos sentidos normais que aprendemos na escola. Esta percepção de mais leveza, de mais conexão com algo que nós não estamos tão acostumados com isso, nós estamos tão desacostumados com isso, que chamamos de algo divino, porque nos separamos muito disso da gente. Achamos que nossa vida é uma vida de sofrimento apenas, e não percebemos que existe algo atrás desse sofrimento, algo por fora que envolve a gente. Né? A gente pode dar vários nomes, né, na teoria. O que é isso que envolve a gente? O que é isso que faz o meu corpo estar aqui se movendo? Ah, Bruno, é o músculo. Sim, mas o músculo não seria um acúmulo de comida? O nosso corpo não é um acúmulo de comida? A gente só acumula e descarrega, acumula e descarrega. Nossas células estão sendo trocadas o tempo todo. A cada 20 dias você troca a sua pele, a cada não sei quantos dias você troca seus ossos, até anos, cada 20 e tantos anos você troca seus ossos todos do corpo, a cada 90 ou 100 anos quem chegar lá troca seu coração inteiro. Então cada órgão pode durar 10 anos, 15 anos, ele vai estar sempre sendo trocado, todas as células são substituídas, porque você não é isso. Você tem isso, você está isso. Você transitoriamente está utilizando a matéria, que é a comida que você engole, o oxigênio que você respira para transformar em energia. Então você simplesmente utilizando o meio para expressar algo. Essa expressividade está relacionada com algo de um porquê que a gente talvez não saiba. Esta expressividade existe. Percebemos que isso existe. E quando nos liberamos um pouco das preocupações e das nossas ilusões da nossa cachola, começamos a nos conectar conosco mesmo. Religar as nossas partes que nós estamos, digamos assim, desconectados. Por mais que o Robson queira dizer que a religião está separada, vamos olhar depois porque espiritualidade é outro nome, mas a religião ela busca trazer uma espiritualidade. Talvez não da melhor maneira, cada religião tem o seu jeito, cada religião tem os seus dogmas, tem as suas verdades, e trabalho também com a questão das crenças, do acreditar ou não acreditar, que é um pouco, digamos assim, separado da espiritualidade, que é algo mais sem perguntas, que é algo mais de percepção ampla. Porém, as religiões, que é o religare, né? Religare é o reconectar também, de certa maneira. Podemos olhar uma religião como uma tentativa de nos mostrar que existe algo a mais. Se a gente olhar com esses olhos, com essa forma de pensar, com essa mentalidade, podemos até olhar como algo muito positivo para uma pessoa que busca enxergar e expandir a sua consciência. Porém, se olhamos para a religião como algo que nos poda, nos limita muito, nos proíbe, não deixa nos expressar de uma certa maneira, talvez isso esteja criando mais dicotomia entre o que eu sou e o que eu tenho que ser, porque me disseram que eu tenho que ser. Esse é um grande problema, porque a gente sofre muito por conta disso. Nosso impulso vem muitas vezes, nossa sensação vem muitas vezes, precisamos reconhecer para entender isso. Porque se simplesmente julgarmos isso sem compreender e sem integrar, nós estaremos atrapalhando o nosso bem-estar. E o bem-estar nada mais é do que um sintoma. O bem-estar nada mais é do que um sintoma de que existe coerência entre o que você faz e o que você pensa, entre o que você fala e o que você age e o que você acredita na sua vida. Então, sabermos que podemos eliminar sofrimentos, eliminar problemas da nossa percepção é uma forma de perceber que existe algo a mais. Se existem algumas pessoas que conseguem fazer isso, por que eu não consigo também? Se existem algumas pessoas que conseguiram se desconectar, passa por tanto problema e continua sorrindo, vê a catástrofe e vai lá e resolve, mas continua sem se abalar. Passa por dificuldade financeira, mas continua com a fé de que no outro dia vai ter uma maçã para comer.
e acreditando que a natureza vai conseguir devolver. Tem pessoas que têm certas mentalidades tão amplas que a gente muitas vezes não consegue nem compreender, que a gente não consegue sentir ainda isso, porque temos capas de medo. Essas capas atrapalham essa visão mais ampla dessas que nós chamamos de dimensões que não estão fora, mas estão dentro da gente. O que você acha dessa visão, Robson, que eu trouxe para levantar a poeira mesmo, para a gente poder começar a organizar e concatenar as peças aqui? É muito importante trazer essas questões, e eu digo assim que a gente precisa lembrar que a religião, enquanto religião, observe que Santo Agostinho traz religião como religare, né? A religação do homem, do ser humano, vamos falar assim, com Deus. É uma religação. Mas a gente sabe que a religião na mão dos homens, quando o homem pega nas coisas, só faz besteira, ou pelo menos prevalentemente besteira, as religiões foram usadas também como instrumento de poder, né? De exploração, de submissão. É por isso que, como é um tema, né, muito delicado, a gente vamos deixar um pouquinho na gaveta. Me parece que tem outra amanhã, né, Bruninho? E se for o caso, a gente até Vai ter que ter, amanhã a gente vai resgata tocar mais. alguma coisa. Então, assim, é esse cuidado que a gente precisa ter quando olhar para espiritualidade e religião, né? Religiosidade já é um termo que está aí no meio dos dois, né? Não necessariamente através da... Alguém diz, é do senso comum, todos os caminhos levam a Deus? Bom, vamos deixar como retórica essa pergunta, né? Mas assim, será que todas as religiões levam realmente a Deus? O que é Deus, né? Não é quem é Deus, é o que é Deus, sabe? Para que a gente possa saber se realmente leva a Deus, né? Quando eu vou para uma sinagoga, quando eu vou para uma igreja, quando eu vou para um templo, quando eu vou para um centro, eu estou indo buscar Deus ou eu estou indo levar o Deus que está em mim, né? Então, são essas reflexões que nos levam à dimensão espiritual. Porque, assim, ó, a gente vai para a despensa e pega o feijão, o arroz, né? E leva para a cozinha e alimenta a carne. Mas tem um espírito também que precisa ser alimentado, precisa ser nutrido, né? E muitas vezes a religião, ela não alimenta o espírito, né? Então, a espiritualização alimenta o espírito. De que forma a gente alimenta o espírito? Com boas leituras, né? Revendo as nossas atitudes, as nossas ações. Agora também, veja, a religião diz você tem que ser bom, você tem que perdoar, você tem que ser santo, entende? Aí tem uma alma aqui dentro que está em processo evolutivo e que diz assim, eu não consigo. E Paulo disse isso, o mal que eu não quero, eu faço já em vias da santificação. Então, é essa alma que diz, eu não consigo. E está aí, ó, oferecendo uma força igual e contrária à religião, muitas vezes. Né? O que é que sai daí? Neurose. Né? Porque eu sou recalcado, reprimido naquilo que verdadeiramente pulsa em mim e que eu nego em mim. E o processo de evolução não é negar aquilo que pulsa em mim e que a sociedade, a cultura, a religião diz que é errado ou diz que não pode. É integrar, é experienciar, é reflexionar, é compreender pelas vias do autoconhecimento que nos leva inexoravelmente à espiritualização. Quando a gente traz aqui dimensão espiritual, dimensão intelectual, dimensão psíquica, dimensão física e para outros, dimensão social, dimensão profissional. A gente não quer dizer que nós somos partes cirurgicamente separadas e coladas com super bonder, não recebo nada dessa marca, né? Mas assim, não é assim. Não são cortes cirúrgicos dentro da gente, mas uma integralidade, né? Então, a gente sistematiza para fins didáticos, para ajudar a compreensão, para ajudar o cérebro a compreender, a assimilar para o nosso comportamento mudar. Mas está tudo junto e misturado, né, Bruninho?
Então, a gente precisa ver o que é espiritualização, é uma conversa com a própria alma, é um retorno para dentro de si. Aí a gente vai para a dimensão emocional, veja como as coisas se misturam. A dimensão emocional traz a tristeza, e é a tristeza, enquanto emoção, que tem a propriedade de me deslocar, me retirar do mundo, do externo, e me trazer para dentro de mim. E é trazido pela dimensão emocional para dentro de mim que eu alimento, que eu contacto, que eu desenvolvo a dimensão espiritual. Faz algum sentido? Tem alguma lógica nesse raciocínio? Né? A gente não está levando verdades aqui, né? Nós estamos levando aqui, trazendo aqui as nossas melhores hipóteses até agora. É possível que amanhã, às 8 horas, a gente esteja falando alguma coisa diferente, né? Ou até mesmo tudo diferente, porque a vida é dinâmica, as informações, né, são dinâmicas, a produção do conhecimento é dinâmica. Mas veja que essas dimensões elas se integram e produzem o que somos, seres humanos, né? E nós temos uma singularidade, nós temos uma subjetividade que precisa ser visitada, que precisa ser respeitada, que precisa ser conhecida, né? E esse processo de autoconhecimento, ele nos leva ao desenvolvimento da consciência. E é o desenvolvimento da consciência. O que seria expansão da consciência? É ampliação da consciência, porquanto as questões inconscientes são trazidas para a consciência, lógico. Se eu trago conteúdos novos, anteriormente inconscientes, né? Desconhecidos, não sabidos, para a consciência, o que é que acontece? Ela se expande. E esse é o propósito. Esse é o propósito. Eu, E tem uma perguntinha, né? Poxa, olha só, nós estamos sendo remetidos ao Velho Testamento, né? Porque tem uma nuvem imensa de gafanhotos imensos, são gafanhotos grandes, que fazem uma nuvem, porque a gente olha aquele conjunto e vê uma unidade, né? Mas quando a gente se aproxima, a gente percebe que aquela unidade é composta de milhões de partículas, né? Que são cada um dos gafanhotos. Nós estamos sendo remetidos ao Velho Testamento, através desses gafanhotos que estão chegando aí, não sei nem para onde eles foram, nem aonde eles estão. Nós estamos aí sendo remetidos ao século XVII, porque estamos numa pandemia viral, né? Então, veja, que a própria vida ela é cíclica, né? Agora, como é que a gente encara tudo isso sem visitar a dimensão espiritual? Aí eu vou deixar, não estou induzindo ninguém aqui, né? Robson, e aqueles que não acreditam em Deus e os ateus, eu conheço ateus, que são mais espiritualizados do que os mais espiritualizados que se intitulam espiritualizados. Consigo me fazer entender? Então veja perfeito. como está distante da religião, né? E que a espiritualização é do ser, é uma essência divina. E nós desenvolveremos essa dimensão espiritual inexoravelmente, porquanto tem um self-estruturante que nos impulsiona para o bem. É por isso que a gente tem dificuldade de fazer o mal. É por isso que não existe crime perfeito. É por isso que deixamos rastros nas maldades que nós fazemos. Porque tem uma essência divina que habita em nós. Isso não é filosófico, isso é científico, né? A física quântica levou todas as palavras de Jesus, todas as afirmações, todas as metáforas de Jesus, né? Para os laboratórios, e agora a gente já sabe a fisiologia cerebral. Tudo é possível para aquele que crê. Pegou-se um ser humano, colocou no laboratório, cheio de fios, crendo. E a gente percebe que o cérebro, né, produz sinapses, conexões neurais próprias de quem está crendo, né? Então, assim, é exatamente... E veja que isso já nos remete a uma estrutura física, né? As sinapses, as conexões neurais que ativam o intelecto, né? Veja como tudo está interligado. Faz parte de uma estrutura física. Então, o cuidado do corpo não é somente para
morada da alma, morada do espírito, ou para que as nossas vontades sejam expressadas. Não, cuidar do corpo é porque tem todas essas dimensões que asseguram a sobrevivência. A sobrevivência está atrelada somente à dimensão física, à dimensão ao corpo. Não. Aí a gente vai para a academia, malha, 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 asseguro minha sobrevivência por mais 5 anos, né? Não. A dimensão espiritual, ela está diretamente ligada às emoções, que está diretamente ligada ao corpo físico. Observe, quando a gente perde a fé em alguma coisa, a gente entra no desespero, nosso estado emocional se altera, né? E, consequentemente, somatiza no corpo, percebe? Quando a gente tem um desequilíbrio emocional, espiritualmente a gente se abala, perde a fé, né? Começa a negar Deus, não é assim? E o corpo também adoece. Quando a gente tem um diagnóstico médico, eu sou antidiagnóstico, tá? Diagnóstico é alguma coisa que serve para os profissionais, entre profissionais, para que eles possam saber como manejar aquilo. Mas o diagnóstico não é para o doente, né? Não é para o sujeito. Tem gente que morre quando começa a morrer quando houve o diagnóstico. Mas é outra coisa, né, Bruninho? Então, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, que tem conhecimento, recebe informação de que o corpo está enfermo, o nosso emocional se abala. E aí a gente perde a fé em Deus, porque eu, né? Sou vegetariano, não faço farra, durmo cedo, estudo, amo, sou perfeito, não sou pecador, né? E adoeci porque eu, e a gente nega. Então, veja, o corpo adoeceu, o emocional se abalou, o espiritual enfraqueceu. Percebe que somos seres integrais? Quando a gente traz isoladamente as dimensões, é para fins didáticos, mas nós somos seres integrais. Pausa para a reflexão, né, Bruno? E tem mais uma dimensão que atualmente está causando muitos problemas nesse conjunto de dimensões que somos, que é a dimensão financeira. Tem muita gente em casa agora sem trabalhar, tem muita gente sendo demitida, tem muitas famílias com dificuldade de fazer o básico. E, ao mesmo tempo, isso está acordando em outras pessoas que têm uma dimensão financeira mais, digamos assim, maior, digamos, tem mais dinheiro na conta, e essas pessoas estão ajudando esses outros que estão com dificuldade. Tem muitos grupos se formando, eu estou achando isso interessante, observar isso. Muitos grupos se formando e conseguindo cestas básicas e doando e diminuindo a preocupação que se aquela doação vai ser desviada ou não, porque eles estão realmente, digamos assim, acordando para uma necessidade dessa divisão, porque a gente está sabendo que esse alimento ele vem da natureza e muitas vezes está digamos assim, impedido de chegar na mão das pessoas que estão sem trabalho, sem dinheiro, né? Então, aí a gente entra para uma outra dimensão, nessa dimensão social, essa dimensão de nós como sociedade, como um grupo, de um olhar para o outro. E aí a gente poderia começar a falar de dimensões e dimensões, né? Mas o tema é espiritualidade. E só que é importante vermos essas dimensões, uma vez que o Robson trouxe aqui belamente, aquele olhar de que olhamos diferentemente para cada dimensão e nos atrapalhamos às vezes porque achamos que não é tudo uma coisa só. Porém, faz parte do nosso processo de aprendizado essa separação para poder olhar, porque podemos focar apenas em poucas coisas por vez, nosso cérebro é limitado em relação a isso. Se nós tivéssemos a capacidade de pegar tudo de vez, talvez ficaríamos doidos de tanta informação e nós não somos capazes de produzir, de produzir conhecimento dentro de nós. É como um médico que começa a aprender o corpo humano. Ele tem um corpo humano, ele poderia simplesmente sentir e deixar ser. Mas não, ele pega um defunto, por exemplo, e abre e disseca, e pega órgão por órgão, abre o órgão, entende, separa, e aí coloca tudo separado, desmonta tudo, para poder entender. E aí depois ele consegue entender o conjunto inteiro. Porém, é importante que se entenda que existe ligação entre o fígado e o coração, entre o intestino e o baço, entre o intestino e o cérebro,
Então, mas não olhar apenas cada um separadamente. É assim como nós também não podemos olhar separadamente o que a gente come do que a gente sente, o que a gente pensa do que a gente é. Então, pode ser que a gente confunda as coisas porque a gente está separando as coisas. Então, podemos sim olhar separados para aprender, porém, devemos juntar tudo isso. E, então, será que eu não estou fazendo atividade física porque eu estou mal na área emocional? Será que eu estou triste na área emocional porque eu não estou entendendo que eu sou esse ser tão amplo? Eu estou acreditando que eu sou um cara que não mereço as coisas? Será que eu acredito que eu não mereço as coisas porque eu estou mal na área financeira? Será que eu estou mal na área financeira porque eu estou mal na área de relacionamento? Aí você começa a linkar as coisas e perceber que não tem como separar as coisas na realidade, na vida. A vida é tudo isso. Então, quando eu vejo aquele círculo de dimensões, círculo de áreas, em que nossas ferramentas de coaching, por exemplo, nossas ferramentas de autoconhecimento, fazem para a gente ter clareza das áreas da vida. É importante que a gente saiba que todas essas dimensões não são fatias de pizza, é uma pizza só. É uma peça só. E se eu pudesse ousar aqui dizer que a fatia da espiritualidade é a que é o óleo que une tudo, é a liga que conecta tudo, porque é algo transcendente que a gente ainda não conhece de 100%, mas que a gente pode começar a sentir. E se a gente pode começar a sentir, Robson, eu sei que você deve estar lendo as perguntas aí para responder, mas talvez depois de responder as perguntas você pode trazer assim, como começar a sentir isso para eu começar a acreditar mesmo que eu sou um ser espiritualizado, eu sou um ser espiritual. Como é que eu posso começar a sentir isso? Ou não é possível, eu tenho só que acreditar? Olha, para responder assim de uma forma bem simplista, bem curta, um corpo morto não se expressa, não tem vida. O que é alma? O que é ânimo? Ânimo é a vontade da alma, ok? Quando a gente diz eu estou desanimado, o que é que a gente quer dizer? Eu estou sem ânimo. É a mesma coisa que dizer eu estou sem vida. Então, assim, a gente pode concluir, né, que alma é vida. Se um corpo sem alma não tem vida, a vida está na alma. Então tá aí o espírito, né? Tá aí a alma. De uma forma bem simples aqui, tá? Agora sim, Assim tem fica bom. algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante do Emerson e outra do Amilcar. Eu vou pegar a do Amilcar, que ele diz assim: como eu posso perceber que eu estou me espiritualizando? Olha, sabe quando começa a terapia? Não é quando se entra num set terapêutico. Não é quando se está diante de um psicoterapeuta. A terapia começa quando a gente percebe que alguma coisa precisa mudar. A terapia começa ali. Quando é que começa o desenvolvimento espiritual? Quando a gente faz essa pergunta, né? Como é que eu vou saber se eu estou trabalhando a minha dimensão espiritual? Pronto, já deslocou o olhar para a dimensão espiritual. O processo de espiritualização começa com essa reflexão. A filosofia é muito importante na vida da gente, porque a filosofia é aquele conjunto de perguntas que nos instiga. E quando o cérebro recebe pergunta, ele constrói a resposta. Mas ele não constrói uma resposta falsa somente para nos atender. Ele vai juntar tudo que possa vir a nos ajudar a compreender, a encontrar a resposta da pergunta que fizemos a nós mesmos. Então, assim, quando eu começo a trabalhar a minha dimensão espiritual, exatamente nesse momento já começou. Quando a gente desloca o olhar para essa dimensão, a gente já está trabalhando. Quando é que eu vou saber que eu estou trabalhando a minha dimensão emocional? Quando a gente faz essa pergunta, né? Já desloca o olhar para a psique, para o emocional, como estou, o que sinto, como me sinto, aonde em mim se revela o que sinto, aonde no meu corpo sinto o que eu sinto na minha mente. Percebe quais são as qualidades dos meus pensamentos? A partir das perguntas que fazemos com a gente mesmo, olha, tudo tem pontos positivos, né? E essa contingência, ela também
ela é rica em oportunidades de desacelerarmos, de interrompermos, de pararmos. Para quê? Para o nada? Não necessariamente, também, porque o nada é importante. É importante a gente ter tempo para nada fazer. E quando alguém disser, já que você não está fazendo nada, faça isso para mim aqui. Não, eu estou fazendo nada para mim. Eu não vou usar o tempo do meu nada para o seu fazer, né? Faça você. É o meu nada. Agora sim. Não é o meu momento, né, Robson, de lavar os pratos. Eu sou, viu? Não é o meu momento de lavar os pratos. Eu vou lavar os pratos no meu tempo, né? Então, assim, esse momento de interrupção para a gente voltar para dentro da gente, né? E conversar sem neurose, sem pressão, com muita amorosidade, com muito autorrespeito, né? Mas entrar nesse diálogo profundo com a gente mesmo é uma oportunidade muito rica para isso, né? Então, essa foi a questão trazida pelo Amilcar fantasticamente. E tem um isso aqui. Você acredita que o espírito é instruído e ele fala a alma, e da alma a informação vai para o corpo, e o homem está começando a agir, ou seja, comportamento, com os desejos do corpo e esquecendo que é o espírito que fala. Perfeito. Olha a integralidade do Ele está ser. perguntando, esquecendo o que o Espírito fala. É como Exatamente. se Então, tivesse um comportamento diferente do que o Espírito. exato. Então, assim, ó, ele traz aqui nessa pergunta um ponto de corte. O espírito está falando, mas o corpo é autônomo, está fazendo o que ele quer e está se ensurdecendo, está silenciando a voz do espírito, né? E olha, isso acontece mesmo. E eu lhe digo que é do processo evolutivo, é do desenvolvimento humano na sua integralidade. A gente passa por isso. Tem fases da vida que o corpo fala mais alto do que o espírito. Tem fases que nos encontramos na vida que a gente não ouve o espírito. Mas, quem gosta de anotar, anota aí. Tem o que nós chamamos de metanoia, né? A metade da vida, isso. O caminho do meio, né? Então, em algum momento da nossa vida, o Espírito vai dizer, olha, eu me vi silenciado por você por muito tempo. Agora chega, né? Agora basta. Então, esse Espírito está educadamente falando, né? Amorosamente dando conselho, dizendo alguma coisa, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Muito sutilmente, muito subliminarmente, muito educadamente, muito amorosamente. Mas tem uma hora, aí vem o que nós chamamos de quê? De crise existencial. Desculpe. E é um componente que nos deprime, né? O que é isso? É aquela tristeza que nos traz de volta para dentro. De onde vem isso? Vem da alma. O que é muito. A angústia é uma dor da alma. Sabe aquela coisa que a gente ouve alguém dizer: poxa, eu estou sentindo uma dor imensa. Mas que dor é essa? Qual é a resposta? Eu não sei. Onde é que dói? É por aqui, né? Mas o que foi que aconteceu com você? Alguém lhe machucou? Ou você perdeu alguma... Não tem explicação. O que é isso? Angústia. O que é angústia? Dor da alma. Então, assim, quando a gente não ouve a dimensão espiritual, quando a gente não trabalha a dimensão espiritual, o espírito perde a paciência, né? Vamos brincar aqui, né? Ele perde a paciência e diz, epa, chega, basta, né? Basta do fútil, basta do efêmero, basta do passageiro. Tem uma questão mais profunda para você olhar, né? Volte para dentro de si. Tem uma alma aí que quer falar, tem uma alma que quer se desenvolver, que quer se expressar, que quer se alimentar, que quer se nutrir. É isso, Bruninho? E por falar nisso, eu gosto sempre de lembrar de exemplos práticos da vida, porque os nossos exemplos práticos fazem a gente enxergar isso. Tenho dois exemplos aqui, né? O de Pedrinho, meu filho, e de uma laranja. A laranja, ela, enquanto vai crescendo, ela não se vê espiritualizada, por exemplo. Ela não se vê com função, ela não se vê útil, porém ela ainda está verde.
ela está se desenvolvendo, se conhecendo, até o momento que vai chegar, opa, a partir de agora eu estou formando meus açúcares, eu estou formando meus sabores, a partir de agora eu estou formando minha cor para brilhar. Então, a partir desse momento da metanoia, do meio da vida, do momento que nós viramos aquela simplesmente automatismo para uma consciência mais expandida e uma função mais espiritual na nossa vida, nós começamos a mudar de cor e a ficar colorido igual uma laranja, por exemplo. E a outra ideia que eu quero trazer aqui, em forma de pensamento também, é quando eu olho para meu filho, né? Meu filho tem 1 ano e 8 meses, e ele simplesmente sente as coisas e experimenta, né? Essa curiosidade da criança é incrível. Ele aprendeu a reconhecer que chora. Quando ele chora, ele reconhece que chora. E ele fica... Aí dá para perceber que ele está ali tendo o prazer de sentir o choro, sabe? É como se ele estivesse experimentando. Então nós, como seres humanos, começa a perceber que uma parte nossa é curiosa demais. E essa criança é curiosa que não sabe o que é chorar e está descobrindo o que é chorar agora. Nós passamos por momentos em nossas vidas como experiência. Nós nos colocamos, nós criamos, nós justificamos os nossos atos para entrar em situações e ter experiência naquela situação. Isso é uma teoria, que eu não sei se tem em algum livro, porém eu acredito muito nessa teoria, eu vim tirando essa conclusão, de que muitas vezes estamos sofrendo porque precisamos entender o que é o sofrimento nessa vida, viemos para entender o que é isso, viemos experimentar isso também. Como é que funciona o corpo também? Eu quero entender quando eu sorrio, como é sorrir, eu quero sorrir até doer a barriga, até doer o rosto de tanto sorrir. Essa experiência é importante. Não que é o sorrir que vai te fazer ser espiritualizado, não que o chorar vai te fazer espiritualizado, mas a vida você como alma, como vida, você como vida, como ser vivente, experimenta emoções e tem curiosidade de experimentar e às vezes se coloca em boicotes para experimentar aquilo e depois saímos disso mais sábios, mais serenos, mais experientes, e aí chega um momento de mais maturidade da sua vida, maturidade, maduro, como uma fruta que está madura. Percebeu a conexão que eu fiz aí com a questão da fruta? Então podemos olhar para isso como um aprendizado e depois que percebemos que esse vento estava sendo levado e nós estávamos sendo automaticamente, caminhando automaticamente pelo mundo, percebemos a consciência e opa, quem era eu? Eu não queria isso agora eu vou mudar, agora eu quero outra coisa. E esse é o momento do insight de querer. Para que eu estou aqui? Muitas vezes vem mudança de profissão, vem desistências de coisas do passado, vem tristezas porque percebemos que perdemos algo, vem desilusões, vem crises existenciais. São justamente os momentos de tomar um choque de aquela água fria, que é a realidade um pouco diferente daquele automatismo que viemos vivendo. E aí, olhando com o coração mais amplo, com a experiência já da vida, então só 3 minutos, não acredito, nós começamos a viver uma vida mais espiritualizada. Nesses 2 minutos e meio, Robson, acho que a gente pode condensar e vamos continuar esse tema amanhã. O que você acha? Vamos sim, né? Veja bem, nós somos, como você traz a metáfora da fruta, nós somos uma fruta, né? E nascemos de uma semente, né? Nós nascemos da semente do amor divino, que faz com que a gente frutifique, que a gente se desenvolva, né? Nós já fomos pequenininhos e hoje nós somos grandes. Não falo somente fisicamente, grandes nas nossas todas dimensões, né? Tem uma pergunta muito interessante da Ellen, não vai dar tempo responder, mas eu dei um print aqui e na da Sandra Eli também, né? Que ela traz a fibromialgia, muito interessante. Então, a gente aborda amanhã. Eu acho que só dá tempo de mandar um grande beijo no coração de todos, um excelente dia e um caminho de volta para si mesmo, aí sem neurose de vez em quando, lembrando de alimentar e nutrir também, não só na dispensa, a dimensão física, mas também nas leituras, na prática do bem, para alimentar a dimensão espiritual. Um grande beijo e um abraço na alma. O Robson, para alimentar essas dimensões, a gente precisa estar com fome. E se você em casa está com fome, começa a escrever perguntas,
Comece a preparar para amanhã a gente produzir um dia muito legal amanhã de manhã, às 8h08 da manhã. Vamos trazer perguntas, vamos trazer até aquela pessoa que você sabe que poderia contribuir para trazer um ensinamento aqui também para a gente. Tá bom? Gente, muito obrigado. Temos 20 segundos de abraço imaginário. Oh, que abraço maravilhoso. Abraço imaginário para vocês. Tudo de bom. Vou terminar de tomar meu café, porque hoje não deu tempo de tomar o café direitinho. Viu? Até amanhã, às 8h08, Robson. Isso, beijo, Bruninho. Beijo a todos aí. Tchau, tchau.